I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Obrigado a você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Gígio Podcast. Conhecimento que transforma e vozes que são inspiração. Diretamente da RCB Studios Podcast, aqui na cidade de Bauru. Não poderia começar esse programa sem agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, né? A minha família, os meus amigos e, claro, os meus apoiadores, né? Doutora Joyce com a JV Advocacia Militar, a barbearia Jordan Black e a Ju Mídia Social. O pessoal que sempre tem nos apoiado aí desde o início aí, muito obrigado a todos vocês. E claro, a você que está nos acompanhando aí, e tomara que você tenha um bom programa, tire um bom proveito desse bate-papo, que eu acredito que vai ser muito bacana, muito legal. E eu vou apresentar esse cara aqui, o currículo dele é extenso também, né? Fiz até a colinha semanal e vamos lá então. Ele que tem 35 anos, casado e pai de 2 filhos, técnico e coordenador metodológico, desenvolveu a metodologia criativa, que é a criatividade no futebol moderno, devidamente patenteado na Biblioteca Brasileira e também na licença B da CBF. Bacharel em Educação Física e possui o curso de treinador de futebol na ABTE, Associação Brasileira dos Treinadores e Profissionais de Educação Física. Com mais de 20 anos de experiência, iniciou seu trabalho aos 14 anos como auxiliar técnico no projeto Talentos 10.
até se transformar em clube de futebol. Trabalhou no Esporte Clube Noroeste, além de ser ex-atleta profissional. Vamos conversar com ele, Jorge Leonardo. Jorge, seja muito bem-vindo ao Fala Gigi Podcast. Ô, maravilha. Primeiramente agradecer, né, para todos aí que estão ouvindo, né, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, Giovanni, né, Gislaine, minha irmã, Júnior, minha esposa, né, meu filho Guilherme. Estão todos aí, né, graças a Deus. E a família, né, a família Talentos 10, né, que é grande, né, que desde 1997 que a gente vem desenvolvendo, né, o trabalho junto com meu pai, né, e graças a Deus tivemos grandes resultados, né, vitória tanto dentro de campo, fora de campo. Eu falo assim porque cada história que a gente vê que passou no nosso trabalho é uma vitória, e você é uma vitória. Fiz parte É uma vitória nossa também. Fico graças feliz a Deus em você estar aqui. Eu sou feliz em ter participado. Eu falei isso aí em programas anteriores, dos meus educadores que fizeram parte, né, na minha educação. E o Talentos fez parte na minha educação também, com certeza. Que maravilha. Então, eu queria agradecer novamente a você que nos acompanha. O chat é aberto, pessoal. Vamos participar. Manda mensagem aí pro Jorge aí. Tenho certeza que ele vai responder vocês aí. Se não der tempo para responder agora, a gente responde depois do programa. Mas a gente vai tentar atender a todos. Queria mandar um abraço para a galera do Talentos 10, né, que tá acompanhando aí em peso. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá se manifestando no chat. E você já falou que o Talentos começou lá em 97. E como é que surgiu essa ideia aí de montar o Talentos 10? Não, bem, o Talentos 10, na verdade, quem surgiu essa ideia do montar um time foi meu pai, né? Meu pai tinha o projeto social, na verdade ele montou a escolinha para tirar eu e o meu irmão na rua, né? Que a gente jogava lá na Vila Dutra no campinho de terra e tinha muita, você sabe, né? Hoje em dia é mais ainda, né? Mas antigamente tinha muito maloqueiro na rua e para tirar a gente dessa criminalidade, né? Ele começou a desenvolver o trabalho lá na Vila Dutra, né? Com o seu Valeriano na época. E aí, tirando a molecada da rua, né? E ele desenvolveu o trabalho lá gratuitamente, né? Ele já era aposentou, que era impressionante, né? Hoje, se vai aposentar, é complicado. Aposentou com 39 anos. Nossa, eu queria aposentar com 39 anos. Tá difícil, acho que ninguém aposenta mais com 39 anos, não. Não tem como. E ele teve essa sorte, né, de aposentar com 39 anos e correr atrás do sonho dos filhos, né? E ele fez, né, correu atrás do meu sonho, né, que eu queria ser jogador de futebol, do meu irmão. E eu me profissionalizei com 16 anos no Matsubara. Tive uma carreira curta, né, por causa de muitas lesões. E o meu irmão, né, que teve essa carreira longa aí na Vitoriosa, graças a Deus, no Atlético Mineiro e outros clubes também, mas mais vitorioso foi no Atlético Mineiro. Mas foi por causa do meu pai, né? Meu pai começou lá, né, tirava dinheiro da aposentadoria dele para arrumar colete, arrumar bola, tirar a molecada da rua, né? E o seu Valeriano já era de idade, já. Meu pai, 39 anos, tá ali novão ainda, né? E aí ele começou a desenvolver o trabalho, né, na molecada lá. E você lembra dessa época, né? E era cruzão mesmo, não tinha nada, era só bola e colete. E a vontade. E a vontade de fazer. E aquela multidão de molecada entrando no campo, né? Às vezes chegava 60, 70 moleques assim, de uma vez. Eu falei, como que a gente vai fazer? E a gente se virava nos 30 ali com uma bola, 2 bolas. E o futebol rolava ali. Era a alegria da molecada, né? Ali, eu acho que todo mundo que passou pelo Talentos 10 nunca vai esquecer pelo trabalho que a gente fez, pela dedicação, pelo carinho, né? Pelo respeito que a gente sempre deu para os atletas, né? A gente nunca ofendeu, nunca humilhou, nunca distratou ninguém, né? Sempre tivemos um trabalho bem voltado para o social mesmo. E antigamente não tinha esse pensamento de transformar o Talentos 10 num clube profissional, né? Era mesmo meu pai montou mesmo para tirar a gente da rua, né? E aí a gente foi jogando. Meu irmão
deslanchou, eu comecei a ter algumas lesões. Aí tive uma lesão grave no joelho no São Paulo, né? No meu joelho direito. Aí recuperei, depois de um certo tempo, de um ano mais ou menos, eu ia voltar pro São Paulo, só que eu machuquei o outro joelho. E aí o time do tempo, né, que era na época, não deu certo. E assim, aí eu fiquei em cima de lesão, joguei no Mato Grosso, tudo. Aí eu vi a escolinha do meu pai, né, que tava oscilando, né, não tava indo muito bem. Aí eu falei, não, pai, eu vou te ajudar, né, vou te ajudar. E aí eu falei, ó, agora eu vou ajudar meu pai. Falei pro meu irmão, né, até meu irmão, eu mandei uma mensagem pro Giovanni, ó, a partir de hoje eu não vou mais jogar bola. Você segue sua carreira que hoje eu vou cuidar da escolinha. E aí ficou assim, né? O Giovanni seguiu a carreira e eu consegui, né, desenvolver o trabalho na escolinha junto com meu pai, né? E eu e ele, sempre foi eu e ele, né, carne e unha. E o Giovanni também, nós três ali, né, na raça. E desenvolvendo um trabalho legal ali, né, na Vila Dutra. Começou na Vila Dutra, depois aumentou pro Milagrão. Aí teve aquela paralisação ali para reformar o estádio, para colocar o atletismo, né? Aí parou o Milagrão. Depois falaram que ia reformar o Vila Dutra. Parou o Vila Dutra. E aí a gente não tinha lugar para treinar, a gente foi para Ípica, né? Aí desenvolvemos um trabalho lá na Ípica. Já na Ípica, a gente já começou a ser um centro de formação de atletas. Então já não era mais um projeto social, né? Então, deixou de ser um projeto social para se profissionalizar mesmo. Aí o que acontece? Aí a gente não cobrava nada, o Giovanni bancava tudo, né? O Giovanni já começou a ganhar bem no futebol, né? E ele o único patrocinador que conseguiu investir no Talentos 10, né? Então ele começou a tirar o dinheiro do bolso para colocar no Talentos 10 lá. E aí, né, desenvolveu o trabalho lá. O que aconteceu? Lá era um centro de formação. Então, para entrar lá, tinha que fazer uma avaliação. Aí fazia uma avaliação, era aprovado ou não. Se acaso não fosse aprovado, a gente indicava algumas escolinhas de Bauru, entendeu? E evoluindo, voltava pro nosso trabalho. E assim a gente foi gradativamente, né? Foi evoluindo. E em 2018 agora, né, que a gente profissionalizou o Talentos 10, né? Mas foi degrau a degrau subindo, né? Cada ano título, a gente foi campeão do estado, terceiro do estado, segundo do estado, campeão. A gente é o maior campeão da Big Boys, né? Desde 1997 a gente vinha disputando o campeonato. Depois veio o Foguinho, né? Outros clubes, né? E outras escolinhas de Bauru. Mas a gente fez várias parcerias também, né? Fomos campeões em vários projetos junto com o Noroeste, junto com a FIB, né? Trabalhamos bastante com esses projetos aí. Depois que o Talentos se profissionalizou, o projeto social ele deixa de existir ou na verdade agora o Talentos são dois? O Talentos ainda atende a comunidade como um projeto social e ainda assim tem o profissionalismo? A gente tem dois CNPJs, né? O CNPJ do profissional, né? E o CNPJ do projeto social. O do projeto social, ele abrange tanto a formação da categoria de base, como também os polos e os núcleos que a gente desenvolvia em 2018, quando aconteceu a paralisação, que essa é uma coisa que eu quero falar depois que aconteceu, né? E então a gente tinha projeto núcleos em Marília, na Marília, em algumas outras cidades também, em Bauru, aqui em 3 bairros, né? Então a gente pagava os professores para desenvolver o projeto social. E aqueles meninos que se destacavam nessas escolinhas, que eram os polos e os núcleos, a gente trazia para a formação, que faz parte do projeto social. Já o profissional, que é salário do profissional, tudo, já é um outro quesito, já é um outro CNPJ. Mas na federação está registrado o clube profissional, né?
clube profissional. Entendi. Mas o que abrange é o projeto social. Hoje a molecada aí que quer fazer parte do Talentos 10, ela vai ser submetida a uma avaliação, né? Não é mais um... No ano passado, né, a gente estava com 3 projetos sociais aqui em Bauru. Só que a gente teve alguns contratempos de recurso, né? E esse ano a gente não tá com esses 3 projetos. A gente estava com um projeto no Nova Esperança, projeto social. A gente estava com um projeto lá perto do Fortunato ali, Santa Cecília, né? Alguma coisa assim. E outra lá na Vila Dutra. Esses 3 projetos sociais. E os meninos que destacavam desses 3 projetos sociais iam para o centro de formação, que era lá no Canil Voltran, atrás do Canil Voltran ali, onde é o nosso centro de treinamento. E a gente fazia o trabalho com os meninos lá. Então, os meninos que se destacavam ali no projeto, a gente tentou voltar ao projeto social no ano passado, conseguimos, tivemos muitos números de meninos nesses projetos sociais, dava mais de 700 meninos treinando em regiões diferentes, entendeu? E contando com formação também, dava mais de 700 meninos. E, né, a gente conseguiu, no ano passado, ser campeão, voltamos, né, ser campeão da Big Boys. E esse ano a gente está voltando, né, com mais força, né, nos campeonatos da cidade, formando melhor a nossa base que a gente tinha antigamente, para a gente projetar os meninos para o Paulista, que é o nosso pensamento para o ano que vem. Sim, pensando já até nessa projeção, né? Vai ao encontro do que eu acabei de perguntar. O menino que quer participar do Talentos, existe avaliação em aberto? Tem data futura? Qual a idade que o Talentos geralmente vai em busca? Tem uma pergunta aqui no chat, vou até aproveitar para fazer, senão vou perder o tempo dela. Perguntaram aqui para mim aqui, ó, se 15 anos já é velho pro futebol. Olha, eu falo assim que primeiro eu vou responder como que faz, né? A gente faz avaliações, né? Tem no nosso site, o nosso site está em atualização agora, mas é talentos10.com. Mas o pessoal vai tentar acessar, mas não vai conseguir por causa que a gente está atualizando o site nosso. E assim, os meninos fazem a avaliação, tanto aberto como fechado. O pessoal que vai fazer a avaliação de uma semana tem um custo, por causa que a gente tem despesa, porque o menino vai lá, usa o uniforme, a gente tem lavagem, tem tudo essas coisas. Então tem um custo de uma semana, né, para fazer a avaliação. Mas sendo aprovado não tem custo nenhum, entendeu? Não tem custo nenhum. Mas a gente também tem as avaliações gratuitas, que é um dia de avaliação. E geralmente a gente traz um clube, né, para estar avaliando. Um representante de um clube, um observador técnico, que a gente, por exemplo, no ano passado a gente trouxe o Grêmio, trouxe o Santos, acho que trouxe mais 2 times, agora eu não lembro. Esse ano a gente já trouxe São Paulo, Santos, Corinthians, que mais? Você lembra, Gu? Trouxemos vários times, Ponte Preta. Agora nesse segundo semestre, agosto agora, a gente vai estar trazendo a Red Bull, que era para ter feito a avaliação, mas choveu no dia, e a gente encerrou a avaliação. Agora vai estar retornando a Red Bull e o Grêmio, agora em agosto. A gente vai estar fazendo a avaliação. E nessas avaliações a gente avalia também, entendeu? Os meninos que não é aproveitado por esses clubes, né? Ferroviário a gente trouxe também. O que acontece? A gente traz para o nosso trabalho, né? A gente tem uma visão de ver a evolução do atleta, né? A gente sabe que o menino tem qualidade, só que precisa melhorar a perna esquerda, a perna direita, cabeceio, domínio, passe, chute. E aí a gente consegue trazer esse menino para o nosso trabalho, né? Evoluir ele, para depois indicar propriamente para esses clubes. E aí já com outro valor, né? Já com os meninos já com jogador, sendo jogador mesmo, entrando no clube. Isso aconteceu com o Marquinhos Cipriano, né?
o Marquinhos Cipriano. A gente levou ele para vários clubes, pro São Paulo, pro Santos, para vários clubes. E no Santos a gente levou ele junto com outros jogadores também. E aí chegou lá, ficou uma semana, o professor não gostou. Aí levamos pro São Paulo, ficou monitorado 3 anos no São Paulo, não, 2 anos no São Paulo. E chegou na último mês o monitoramento de São Paulo era assim, ia cada 3 meses, era aprovado, retornava de novo. E a cada 3 meses, quando chegou na última etapa, que era para fazer a avaliação, que era para época para ele alojar, que é com 14 anos, o São Paulo dispensou ele. E a gente continuou com o processo, né? Sabia que ele tinha muita qualidade. E aí, com esse processo, a gente caminhou ele para o Desportivo Brasil. Em um ano, ele foi campeão da Nike, artilheiro do campeonato da Nike. E em 1 ano e meio, ele estava sendo comprado pelo São Paulo por 1,5 milhão. Então, para você ver como que é. Então, a visão... O São Paulo dispensou e teve que recomprar depois. E aí, o jogador que estava de graça. Jogador que estava de graça lá. Já estava lá. Então... E até teve boatos lá, né? Que falaram, assim, comentaram com a gente. Que na época era o Seu Geraldo, né? Seu Geraldo e alguns diretores lá. E perguntando, né? Porque o Marquinhos Cipriano passou despercebido, né? Igual agora aconteceu com o Derek, o do Palmeiras lá, o Hendrick. O Hendrick. Pô, passar uma promessa dessa daí no São Paulo e não... Ninguém viu. E ninguém viu, né? Então, é complicado. Então, naquela época, a diretoria foi tudo mandado embora, né? Até o seu Geraldo caiu na época. E aí o seu Marquinhos seguiu lá a carreira, disputou alguns campeonatos lá da base, né? E depois foi negociado pro Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E hoje ele ainda é jogador do Shakhtar, mas subiu o Cruzeiro no ano passado, estava emprestado pelo Cruzeiro, porque teve aquele negócio da guerra lá na Ucrânia. Ele veio jogar pro Cruzeiro. Agora tá vendo onde que ele vai seguir. E assim, a gente sempre trabalhou dessa forma, né? De ver o jogador, ver a projeção dele. Às vezes o jogador nem ele acredita nele mesmo. Mas a gente via que ele tinha potencial, assim, tem potencial. E com incentivo, com a nossa metodologia, né? Que é resgatando o futebol brasileiro, né? Num futebol moderno, que é dar liberdade para os atletas, né? Criatividade, ousadia, né? Dar coragem para eles, né? De ter sangue nos olhos, de ter força de vontade. Hoje a gente vê alguns meninos tendo alegria de jogar futebol, né? Isso que é o mais importante. Não indo por uma obrigação ou por... Não. Ele andar de bicicleta até ir lá pro treino, fazer a correria que ele tem que fazer para correr atrás do objetivo dele. E isso que faz a alegria do futebol, né? Isso que a gente fez até agora. Vou deixar você responder ainda, se 15 anos ainda é novo ou já tá velho. Não, aqui, essa resposta, 15 anos, eu falo pra você, no ano passado, quando em 2018, a gente tirou o jogador do amador pra disputar a Liga Paulista. Em 2016, tiramos o jogador do amador com 30, 28, 27 anos pra jogar na Liga Paulista. E no profissional, a gente só não disputou na Bzinha tirando o pessoal do amador, porque na Bzinha era sub-23, não podia colocar acima da idade. Mas assim, não tem idade. Não tem idade. Assim, depende da pessoa, entendeu? Eu acho que assim, o talento, ele pode ser desenvolvido a qualquer pessoa. Desde que ela seja dedicada, né? E ele queira algo a mais, entendeu? Não seja só aquilo. Se ele deseja algo a mais e ele é dedicado, treina todos os dias, ele pode conseguir alguma coisa assim. Isso a gente sabe no futebol, já aconteceu várias histórias de jogador 18, 30, estourar no profissional e fazer a história. Lee Edson. Um ano que ele jogou de carreira, né? Um ano que jogou
já resolveu a vida da família, de todo mundo. Mas é assim, é as suas exceções, né? Mas não tem idade, não tem idade. Pra mim não tem idade, tem que perseverar, tem que seguir, né? O trabalho do clube formador, vamos dizer assim, vamos tratar assim, né? Um clube formador tá sempre atento a isso mesmo, né? Igual você falou, às vezes nenhum jogador acredita nele, mas você tá vendo aquilo que ele não vê. E passar aquilo que você tá vendo pra ele, às vezes é difícil. Fazer ele acreditar nele mesmo, às vezes é difícil, né? E você até chegou a tocar no ponto aqui, que eu até falei na sua apresentação, que você desenvolveu essa metodologia criativa, né? O que você tenta passar para esses jogadores com essa metodologia, que inclusive foi você que criou, né? Uhum. Não, na verdade, assim, não é eu que criei, né? Já, na verdade, Desenvolveu. nada nessa vida foi a pessoa que criou. Tudo tá aí no ar, entendeu? É a mesma coisa. A pessoa vai escrever um livro, certo? São várias palavras, mas ele junta várias aquelas palavras e Sim. transforma num livro que vem agradar as pessoas. Então, é assim, a gente vai vivendo cada dia, né? E o que os dava resultado, a gente, tipo assim, colocava num livro na cabeça. Então, por exemplo, quando você chegou lá, era tímido, entendeu? Não, tinha potencial, só que precisava liberar esse potencial. Entendeu? E a primeira coisa que eu fiz, já joguei a camiseta 10 pra você. Arrumou um baita problema pra mim. Já arrumei o problema pra você. Já dei a confiança, falei, agora você vai ser meu camisa 10. E eu falei, agora você vai levar o nosso time pra frente. Então... E levando essa experiência que você trouxe, né? Que eu lembro bem. Chegar num local que você praticamente não conhece ninguém. Então, assim, pros meninos que estão aí, né, meu? Às vezes vai fazer algum teste, não conhece ninguém. É você e você, não é verdade? E muitas vezes não vai ter ninguém para te incentivar. Você é seu incentivador. Então, eu cheguei lá, não conhecia ninguém no Talentos, havia sido convidado por você e pelo seu pai, né? Pelo seu Jorge, e fui. Apreensivo, não conhecia muito bem o pessoal, realizei alguns treinos com eles e quando chega no jogo, você vai lá e joga 10 no meu peito. Eu assim, meu Deus do céu, e agora? Acho que correspondi, pelo menos, o tempo que fiquei lá. Não, né? Foi muito bom pra mim, um aprendizado, inclusive os meus companheiros, que a gente tava relembrando quem era, né? Era um time muito bom, muito bacana. Time 8889, né? E verdade, e você já passava pra gente já naquela época lá, pra gente não ter medo, né, de tentar, há quantos anos atrás? Vamos ver aí, há uns 20 anos atrás? No mínimo. Isso aí deve ser 2000 e... Há uns 20 anos atrás. 2, 3. E assim, desse jeito. Faz tempo. Não mudou nada. A única coisa que melhorou, né, é que a gente evoluiu pro futebol moderno, né? A gente foi estudando, foi evoluindo no nosso trabalho, tanto eu, tanto meu irmão, né? Porque a metodologia não é só eu que desenvolvi, né? Essa metodologia do Talentos 10. É eu, meu pai, né? Giovanni. Todo mundo faz parte dessa história, né? Então, e a gente foi desenvolvendo. Então, o que a gente via de qualidade, né? Jogava um estímulo mental, porque tudo é estímulos mentais. A gente, nessa metodologia criatividade, a gente destrincha o que é a criatividade, né? Ela eu vou até dar um exemplo aqui. Na criatividade tem 2 quesitos, né? A adquirida e a nata. A adquirida, por exemplo, se você joga futebol, quanto mais você treinar e evoluir, você vai pegando habilidade. Igual eu cito no nosso curso o Cristiano Ronaldo, né? Então, quanto mais você faz, mais se repetir, mais rápido você fica e evolui mais. Só que a criatividade nata não é desenvolvida com treinamento, é desenvolvida com estímulos mentais, entendeu? É você colocando esse estímulo na mente do atleta, entendeu? E isso era praticado no futebol antigamente, porque no futebol de rua, campinho, no futsal, não tinha o treinador que falava com o jogador, ou
apitava o jogo. Você jogava a bola na rua, o que acontecia? Era você e outro menino lá. Quando era falta? Parou, é falta. Então, tinha a conversa, né? E ali se estimulava os estímulos mentais. Então, o que a gente fez? A gente pegou esses estímulos mentais, né? E começou a desenvolver no futebol moderno. De o quê? De dar confiança, dar liberdade, entendeu? Não intimidar, não xingar, não ofender. Então, aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. Então, a gente fazia isso daí, por exemplo, fazia com você, fazia com um atleta, fazia com outro, dava certo, e esse menino pegava confiança, e aí, gradativamente, ele ia evoluindo. Quando ia ver, todo mundo queria esse jogador. Por quê? Porque já chegou no nível da qualidade dele. E desenvolvendo tanto a adquirida, que é o treinamento, quanto a nata, que é a personalidade do atleta. E isso que ninguém desenvolve. Porque o pessoal hoje está preocupado em treinamento. Mas a personalidade, por exemplo, não adianta eu ter um baita de um jogador tecnicamente rápido, veloz, tem habilidade com as duas pernas, se ele não tem personalidade de fazer isso no jogo. Ou se ele não sabe fazer isso no momento certo. Não tem a tomada de decisão correta. Ou se não tem. Ou a tomada de decisão é do treinador. Porque o treinador limita ele, agora você vai dar 2 toques. Agora você vai dar 1 toque. Então, tem tudo isso que a gente tem que analisar. Então, o nosso trabalho é esse. É de trabalhar a mente do atleta, né? A personalidade dele. Primeiro, criar a personalidade. Depois que criou a personalidade, o resto ele evolui gradativamente nos treinamentos, nos clubes que ele for passando. E vai evoluindo. É uma temática, assim, bastante interessante, né? Porque o clube, ele quer o atleta pronto, né? E fica ao encargo desses clubes formadores mesmo. A gente dá exemplo agora nessas avaliações que a gente traz o observador, né? Então, vem mais de 300 meninos lá. Até os pais ficam bravos com a gente, né? E os meninos vai lá e escolhe só um. Às vezes nem escolhe nenhum. E a gente vai lá e escolhe 10 jogador, 15 jogador, 20 jogador, mas aí o pai fala assim, pô, o outro professor lá não escolheu ninguém e o Talentos 10 escolheu? É porque, assim, a visão do... Vai trabalhar esses fundamentos, né? A visão do clube lá, ele quer um jogador já pronto, entendeu? Ele não quer ficar trabalhando menino, evoluindo menino, pra depois, não. Ele já quer um jogador pra chegar lá, porque já tem um jogador lá, entendeu? Ele já vai chegar lá pra pegar a posição daquele jogador. Só que o que a gente faz? A gente vê o jogador, mesmo que a gente tenha essa qualidade no nosso grupo, a gente sabe que aquele menino vai evoluir e aquele que já está no grupo vai embora. Alguma coisa ele vai. Ou ele vai parar de jogar bola e vai trabalhar, ou ele vai estudar, ou ele vai, né, seguir carreira no futebol mesmo, entendeu? Alguma coisa vai acontecer com ele nessa trajetória. Porque já aconteceu de vários jogadores passando no nosso trabalho, meninos capitão de seleção brasileira do São Paulo, capitão de São Paulo, campeão lá em Manchester com o São Paulo, e do nada ele fala assim, não quero mais jogar bola. Aconteceu com o Henrique Piotto, um jogador que trabalhou com o nosso trabalho. Capitão do São Paulo, melhor jogador no campeonato. Quando fez... E esse é o processo também, que é uma das metodologias do nosso trabalho, né? Desses estímulos mentais. Porque ele nunca ficou banco, né? Desde o pequenininho até no São Paulo, nunca foi banco. Quando teve a transição de uma categoria com a outra, que é a categoria menor, e ele ficou no banco, ele já se desmotivou. E aí onde ele deu a decisão que ele não queria mais jogar bola. Então esse também é um processo que a gente tem que a gente colocou no nosso trabalho. Então tem tudo isso que a gente vai adaptando. E assim, cada dia é evolução. A gente não sabe tudo não. A gente vai evoluindo, o que a gente vê que é bom para o nosso trabalho, a gente agrega, né? E passa para os atletas. E vai evoluindo. Porque cada dia chega um jogador novo. E com um pensamento diferente. Isso que é o problema do futebol. O problema do futebol é o quê? É tratar todo mundo como igual. Não é igual.
Você não tem a mesma força do que ele. Você não tem a mesma velocidade do que ele. Então, você não tem a mesma inteligência do que ele. Não, cada um tem uma inteligência diferente. Então, pode-se trabalhar a parte física igual. Ou, mesmo sendo a parte física, tem alguns, por exemplo, o zagueiro não tem tanta velocidade como o atacante. Então, por que o atacante precisa correr 50 voltas no campo? Ele não precisa, ele precisa dar tiro de velocidade. Já o zagueiro, ele precisa o quê? Saber dar o tiro no momento certo. E ter um pouco de o quê? De resistência. Por quê? Tem que fazer esse atacante cansar. Então tem tudo isso daí, é por característica do jogador. Então o futebol, que é o que eu vejo que era antigamente era trabalhado o individual, só que em grupo. E hoje o individual acabou, porque pensando que o futebol era chacota, por causa de alguns jogadores que vieram aí no futebol e não foram disciplinados, né? Balada, noitada. E isso misturou uma situação que a gente viu que o futebol perdeu a sua característica, que é do futebol brasileiro, que é o quê? É a ousadia, ou algo inesperado. Porque você pode ver em todas as Copas do Mundo que a gente participou, a gente foi campeão com algo inesperado. Não foi uma bola trabalhada que... Não, foi aquilo que ninguém esperava, porque o adversário não espera aquilo. Agora, se a gente trabalha igual os adversários, igual a eles, não vai ter o inesperado. E aí onde que eles vão ter a mesma força do que a gente. Por isso que o futebol hoje está muito igualado. Você não vê hoje equipes com jogadores que sejam referência. Hoje você não vai achar mais Ronaldo e nem vai achar mais Neymar. O Neymar vai ser o último da espécie. Assim que teve essa projeção. Messi. Vai ser alguns aí que vai aparecer, mas com essa projeção vai ser difícil. Que momento você acha que se perdeu essa liberdade de criatividade? Você acha que a gente partiu do melhor futebol do mundo, do inesperado, né, dos craques, para tentar copiar o europeu que é disciplinado? Você acha que foi aí que mudou tudo? É o mercado, né? O mercado, mas o duro que assim, a gente tenta espelhar o futebol europeu, só que não quer ver a nossa essência, né? Porque, na verdade, o europeu que é o nosso jogador. Nunca quis. A gente nunca quis o jogador deles. Eles quiseram o jogador nosso. E a gente fez o inverso. A gente tentou trabalhar da maneira deles. E, na verdade, a maneira deles é o que eles queriam que a gente fizesse. Mas é isso que aconteceu. Eu vejo que depois de 1994, que foi a Copa de 94, teve um ciclo de, vamos colocar aí, de 12 anos, de só jogadores diferenciados. E assim, o futebol europeu vieram investigar como que era desenvolvido o futebol, né, naquela época. E viram que o futebol era desenvolvido na onde? No campinho de terra, no futebol de rua. E para isso colocar no futebol europeu, eles começaram o quê? A fazer o específico, com campos reduzidos. Entendeu? Só que sem a criatividade inata, trabalhando os específicos, que é também um futebol vencedor. Não quero dizer que o futebol, o tipo de futebol europeu é perdedor, não, é vencedor. Entendeu? O futebol europeu é vencedor. Mas o que faz a diferença, né, num jogo igualado, é o jogador que pensa diferente. É um jogador que pensa fora da caixinha. É igual o Messi. O Messi que decidiu a Copa do Mundo agora é o que pensou fora da caixinha. É aquele que fez algo diferente, que ninguém esperava. Isso que faz a diferença, né, no futebol. E isso que a gente vem resgatando. Por quê? Por causa que o Talentos 10 é uma homenagem ao Rei Pelé. O Pelé faleceu recentemente aí. Mas a história dele no Talentos 10, né, que começou no São Paulinho de Curuçá, no mesmo bairro que você treinou, lá na Vila Dutra, que antigamente era Curuçá, chamava Curuçá aquele bairro. Depois foi para Vila Dutra.
naquele mesmo campo, na caixa d'água, lá, que o Pelé jogou. O Pelé jogou lá antes de ele ir pro BAC, antes de ele ir pro São Paulo, pro Santos. Ele jogou ali, no São Paulinho. E então o que acontece? Então, resgatar esse futebol, né? E o que a gente fez, né? Para desenvolver essa metodologia, começou com o meu avô, né? Nessa época aí, o senhor Aristide Modesto Orlandi, lá no Ferroviário, né? Eu desenvolvi o trabalho lá. Do meu avô passou pro meu pai, né? E o meu pai passou pra gente, pra mim e pro meu irmão, pro Giovanni, né? E a gente desenvolveu isso daí, né? Uma metodologia e colocou no futebol moderno. E assim, a gente tem inúmeros jogadores que passaram por incontável jogadores que passaram pelo nosso trabalho, que foram para clubes, que hoje, às vezes a gente tá assim, a gente passa num clube assim, chega lá, ô Jorge, você não conhece eu? Falei, eu jogava com você lá no Talentos 10. Aí a gente, eu lembro, aí eu começo a lembrar, nossa, é verdade, você jogou e tal. E o menino tá se destacando, tá evoluindo, né? E assim, passando isso. E é tudo estímulos mentais, né? Na Copa, a gente gostava, hoje a gente já não participa mais de Copa, mas a gente participava bastante de Copa, né? Porque nas Copas a gente fazia muitos estímulos mentais. Copa, viagem, porque ali a gente estava em contato direto com o jogador, né? Então era 24 horas. Tanto de comportamento até estímulos dentro de campo. Conseguia aproveitar tudo, né? Ficava concentrado. Então ali a gente debuiava estímulos mentais para ele ser vencedor, para ele conquistar, para ele correr atrás dos seus objetivos, para ele dar o melhor para a família dele, né? E graças a Deus, né? Vem tendo grandes resultados aí no Talentos 10 e esses atletas que vêm despontando aí no futebol. Eu acredito que deva ser bastante gratificante mesmo você chegar num clube e se deparar assim com essas pequenas joias, vamos dizer assim, né? Porque motiva a gente a não parar, né? Com um projeto, tá dando certo, aquele alerta de que tá dando certo. Vou pro chat, deixar você respirar um pouquinho. Rapaz, tem pergunta, viu? Eu lembro de ter visto uma pergunta aqui anteriormente, eu não tô encontrando mais. E também não lembro quem fez. Então me desculpe, tá? Que eu não lembro quem fez. Mas eu lembro que ela perguntava se existe a possibilidade do menino vir de São Paulo fazer a avaliação aqui e se tem alojamento, o Talentos 10. Então, agora o Talentos 10 está num processo de reformulação, né? Deixa eu te explicar o que aconteceu. Em 2018, a gente profissionalizou, né? Em 2016, a gente disputou a liga profissional, só que não era reconhecido pela CBF. A gente foi bem no campeonato e categoria de base. Em 2017 também, a gente chegou na semifinal do profissional e das outras categorias também de base. E em 2018 a gente profissionalizou na Federação Paulista. Então a gente já vinha com um processo de profissionalização. E disputamos a Bzinha, né? E a categoria de base. Só que, para a gente profissionalizar, na época, a gente precisava de um estádio, né? Aqui em Bauru. E conversando com o Reinaldo Bandalite e o Estevão, que hoje é o Estevão, que era um antigo presidente do Noroeste, hoje é o Reinaldo Bandalite, né? Conversando com eles, e conversamos tudo e ajeitamos, e a gente ia disputar a Bzinha aqui no estádio Noroeste, né? E por quê? A gente era o maior revelador de jogador pro Noroeste, porque a gente levava todos os jogadores pro Noroeste, era a base nossa, a base do Noroeste era do Talentos 10. Isso tem fotos, tem documentário, tudo. E na época do Damião Garcia, a gente representava o Noroeste na equipe principal, foi um campeão de tudo. Tudo que, junto com o Paulinho, junto com o Galego na época. E foi um campeão de tudo aí, e já até fomos campeões em cima do São Paulo, né, em 2 córregos, no time 2009-3,
93. E ó, acho que da base do Noroeste, assim, de títulos, que eu lembre, né? O Damião guardava um monte de troféu nosso. Tinha mais de 6, 7 troféus, assim, na mesa dele, assim, do lado da mesa dele, do Damião Garcia. Da base nossa. Ele deixava ali do lado, porque pra mostrar pra todo mundo que o trabalho estava sendo realizado. Só que depois que o Damião Garcia saiu, né? Que aí a gente saiu também. A gente voltou com o trabalho do Talentos 10, né? Fazia o trabalho paralelo. O Talentos 10 já continuava lá, a gente fazia o trabalho paralelo. Só que depois a gente só fez o trabalho do Talentos 10, foi evoluindo, tal. E depois de 2018, o que aconteceu? A gente conversou com o Reinaldo, conversou com o Estevão, acordamos e fizemos o contrato de locação para disputar a Bezinha no Estádio Noroeste. A gente já tinha disputado a Liga Paulista, tanto a base e o profissional, na Liga. E a gente ia disputar o profissional no Noroeste, normal. E os jogadores que ia ser revelado ia ser pro Noroeste. Porque o nosso objetivo é esse, fazer uma parceria. E aí, o que aconteceu? Fizemos o primeiro contrato, a federação não aceitou, porque precisava da assinatura do presidente, era a assinatura do Reinaldo. E depois fizemos o segundo contrato, faltava, não sei o que faltava. Aí teve que fazer de novo. Aí fizemos terceiro contrato, apresentamos na federação, reconhecemos firma, tudo certinho. Aí o arbitral era em janeiro, por exemplo, era o dia 14 de janeiro. No dia 13 de janeiro, o Estevão mandou um e-mail para a federação revogando o contrato. E a gente ficou de mãos atadas, sem saber o que fazer. Eu estava lá na federação, a gente já tinha pagado as taxas, tudo certinho, e estava tudo certinho para disputar. Aí lá da federação eu liguei pro Estevão, o que tá acontecendo, tudo. E aí ele falou, Jorge, conversamos aqui com a diretoria e decidimos que não vamos emprestar mais o estádio para vocês, por causa que tem as políticas do clube e ia disputar a copinha, ia interferir algumas coisas no Noroeste. Falei, não, mas você poderia ter me avisado antes, né, para me preparar. Agora falta um dia para o arbitral e eu tava do seu lado, ó quantos contratos a gente fez. Então acho que foi meio premeditado pra gente não disputar, mas Deus é maior, né, e a gente sempre acreditou em Deus. E a gente tinha um projeto social lá em Marília, que era com o Benê lá de Marília. A Tanger nos patrocinava pela lei do incentivo ao esporte e a gente bancava um projeto social que era um núcleo nosso lá. E esse núcleo, né, a gente pagava o professor, que era lá, do projeto social, e material, bola, colete, uniforme completo, gratuito para molecada, para desenvolver o projeto lá em Marília. Tudo molecado uniformizado, teve até desfile no aniversário da cidade de Marília, que eles desfilaram tudo com o uniforme do Talentos 10 lá. E assim, e aí eu na época eu fiquei de mãos atadas, falei assim, eu vou ver em Marília, né? Aí tentei ver em Jaú, aí liguei pro Benê, eu queria saber, né, porque se o estádio do Marília é do MAC, ou é da prefeitura. Ele falou, Jorge, que eu saiba é da prefeitura, mas eu vou passar o contato do secretário, você conversa com ele. E ele passou o contato do secretário. Aí eu liguei para ele, secretário, eu queria saber se você pode me ajudar a acontecer essa situação de última hora, lá em São Paulo, de última hora aconteceu isso, e agora eu não sei o que fazer, né? Como que a gente tá com tudo aqui para disputar, tem mais de 1000 moleques nas nossas costas aí. E fora as famílias, né? Só falando meninos, né? E agora imagine família. Tem pai, vó, avô, tio. Todo mundo na expectativa. Entendeu? Para disputar o campeonato. E aí ele falou, não, Jorge. Vocês aí ajudam o projeto social aqui no campo lá de terra lá, que era praticamente de terra. Você dá material, bola pros meninos. O que você precisa, Jorge? O que você precisa?
pode falar que a gente vai te ajudar. Aí o secretário falou, eu preciso que você manda um e-mail agora para a Federação Paulista, falando que tem intenção de ceder o estádio pra gente, para disputar o Paulista. E eu preciso ir aí para pegar o contrato, você assinando o contrato e reconhecendo o firme para trazer aqui de volta. Falou, vou falar para minha secretária mandar agora para a Federação Paulista. Passa e-mail da federação. Aí passei para ele lá. Ele mandou e-mail de lá e já peguei o carro direto para Marília. Fui lá, cheguei lá, assinou o documento lá, fizemos lá na hora lá, fomos pro cartório, reconhecemos o filme e voltamos pro arbitral. E assim foi a profissionalização do Talentos 10. No último dia. No último dia, no último minuto. E aí disputamos todas as categorias, sub-11, 13, 15, 17, sub-20 no Paulista. No Campeonato Paulista. E no profissional fizemos a melhor campanha. Eu era o treinador do profissional e coordenador da base, né? E fizemos a melhor campanha da primeira fase, né? Classificamos com 4 rodadas de antecedência. E só não subimos, que na época era o Primavera. A gente ganhou do Primavera, que foi campeão. E a gente só não subiu por causa que eu tinha 3 goleiros. 3 goleiros. Eu tinha um timaço na mão. Que nem eu tava falando, como eu montava o time, né? Eu vi um jogador e eu ficava com esse jogador na minha cabeça. Eu falava, esse jogador com esse jogador da liga. E ia montando as peças, igual hoje. Hoje, para montar cada categoria, eu vejo um jogador, falo, esse jogador com esse vai dar liga. Eles vão se eles se unir ali, vai dar briga dentro de campo. Ninguém vai pegar esses meninos. Legal. Então, e a gente desenvolvia esse trabalho, né? E aí aconteceu. A gente disputou, fez E aí o problema nosso é que a gente tinha 3 goleiros. O principal eu trouxe diferenciado. O segundo, a gente estava preparando ele. E o terceiro estava preparando mais ainda, sabe? Não estava preparado para o campeonato. E aí aconteceu que o nosso goleiro machucou na segunda fase, que era a fase decisiva. E colocamos o segundo goleiro, ele falhou em alguns jogos. E aí quando foi voltar o outro goleiro nosso principal, depois jogou o terceiro goleiro porque o outro deu migué. Um deu migué porque pipocou, eu falo que pipocou. Ó, não vai entregar quem é, mas ó, você sabe que é tu. Pipocou, você sabe que você pipocou. De última hora ele falou, Jorge, tô machucado o tornozelo. E saiu e viajou, foi embora. Foi embora pra casa, você acredita? Deixou nós largado. Tem uma pergunta do chat aqui, eu não sei, vai saber se é dele, né? Ele tá falando assim, ó. Professor, sobre a avaliação dos goleiros. Se a bola não chega, como é que faz a avaliação? Pelo perfil. Essa é difícil, hein? Não, é pelo perfil. O goleiro, ele tem que mostrar que ele é goleiro. Se ele chegar lá, largado, de qualquer jeito, sabe? Camiseta fora do calção, sem estilo de goleiro. E eles não sabem disso, né? Mas a avaliação começa desde o momento que eles chegaram lá, né? Já não começa. É somente a hora que a bola começou a rolar, né? Eu avaliei vários goleiros pro nosso trabalho, sabe? Então, eu vejo o perfil e a qualidade primeiro, né? Primeiro eu vejo a qualidade, depois eu vejo o perfil. Hoje em dia, para ser goleiro, né? Ele já vê o perfil qual que é. É a estatura. E tem que ser alto, né? Eu já não vejo tanta estatura. Eu vejo a qualidade do atleta, entendeu? Mesmo que ele não tenha tanta estatura, eu vejo a qualidade. Por incrível que pareça, no profissional, que a gente disputou a Bezinha, o nosso goleiro ele tinha 1,82. Baixo pra ser goleiro. Baixo pra ser goleiro. Nos padrões, né? Mas era o nosso principal goleiro e não passava nada. Entendeu? Agora, na visão de alguns treinadores, vê que o perfil de um goleiro alto, ele é melhor por causa do quê? Por causa das bolas paradas. Entendeu? Porque é das bolas paradas. Envergadura, pra sair e tudo mais. Só que tem alguns goleiros que não tem tanta agilidade na bola curta, bola rápida, que é quando o cara chega na cara do gol e
ele vai fazer o gol e ele tem mais agilidade. Então, eu prefiro, na minha opinião, de um goleiro mais rápido, para ele fazer uma defesa indefensável, curta, do que um goleiro que sai com bola aérea. Entendeu? Eu prefiro esse goleiro. Eu prefiro um goleiro que seja mais ágil. É preferência de treinador e preferência do clube. Do perfil do clube. Então, vai do clube que trabalha esse goleiro, entendeu? É bacana isso daí. Pros goleiros miguezento aí, já fica a dica, né? Cara, mas é interessante saber a avaliação do goleiro, porque assim, o treinamento de goleiro costuma ser intenso, né? Uhum. Mas uma avaliação, igual essa pergunta que ele falou, que o goleiro não é acionado, é interessante mesmo saber que mesmo assim ele está sendo avaliado pela postura dele. Pela postura dele. E às vezes ele não tá muito aí com o jogo, a bola não tô vem sendo acionado, e ele tá sendo avaliado. Pra você ter uma noção, quando meu irmão foi aprovado no Marília, ele tomou 16 gols. 16 gols. Para um goleiro tomar 16 gols, teria que desanimar, não é? Com certeza. Mas até o 16 gols que ele tomou, ele continuou da mesma forma. Ele defendeu mais uns 50 chutes dos caras. E o professor gostou dele. Por quê? Por causa do perfil dele. Entendeu? Por causa do perfil. Já tinha um altar. Então, às vezes não é a quantidade e nem é o perfil do que o clube precisa. Às vezes o clube já tem um goleiro, entendeu? Geralmente, a maioria dos clubes já vem com um goleiro da base, né? Formando. Então já tem um goleiro principal. E para pegar a posição dele lá, é muito difícil. Então, precisa estar sempre treinando, entendeu? Sempre treinando, sempre evoluindo. E quando aparecer as oportunidades, agarrar com unhas e dentes. Ah, bacana. O pessoal colocou aqui, ó. Giovanni, gostaria de saber da pergunta da Eliane, que é bem interessante. Eu não encontrei a pergunta dela, manda de novo aí, copia e cola de novo, a gente vai tentar responder ela aí também. Você que está participando do chat, muito obrigado por estar acompanhando a gente aí. Se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, encaminha para um camarada seu aí, para um colega, esse assunto que provavelmente deve ser interessante. Futebol todo mundo gosta, todo mundo gosta. O pai e a mãe quer colocar o filho, né? Vive muitas vezes o sonho dos filhos, né? E a molecada aí, que você tem assim de recado para essa molecada que sonha em ser mais um jogador de futebol? Como a gente já sonhou um dia. Falo que o sonho, né, a gente nunca pode apagar. Já teve vários pais que falaram assim: ô Jorge, meu filho nasceu para ser jogador de futebol. Acho que quem joga futebol já nasceu com um dom, né? Só que ele precisa aperfeiçoar, né? E evoluir. E para isso, para ser um jogador de futebol, tem muitos obstáculos para ser um jogador de futebol. E eu vou falar alguns aqui, mas são muitos, né? Primeiro, a classe social, né? Às vezes o pai pensa que o menino, por causa do dinheiro, por causa disso, daquilo. O jogador, hoje, para se tornar um jogador de futebol, a maioria dos jogadores veio da classe média baixa. Por quê? Para tirar a família da favela, praticamente, né? Então vem com esse pensamento. Então, aí às vezes um jogador que já tem uma classe média alta, quando ele tem esse obstáculo, o que acontece? Ele, de vez de ele continuar, ele vai seguir um outro caminho. Já o menino que é da classe média baixa, ele só tem esse caminho, entendeu? Por isso que ele consegue dar sequência. Então, tem esse detalhe da classe social. Ele foca mais. Tem suas exceções, que nem o Kaká, que nem outros jogadores. Mas a maioria é de classe média baixa. Por quê? Porque ele consegue. E para isso tem que ter a família. Entendeu? Se a família não apoia, o pai não apoia. O pai não corre atrás, não incentiva, sabe? Por isso que a família é importante, né? Depois daí, quando ele começar
a pensar que é um jogador de futebol, aí tem os seus próprios obstáculos, né? Na mente dele, que ele pode ou não. Será que eu sou jogador mesmo? Ah, não sou. Ah, não, hoje eu sou. Aí, não, hoje eu não sou. Então, às vezes, um jogo ruim, ele já quer desanimar. Ou, às vezes, um jogo que ele arrebenta, ele quer ser o craque. Então, ele tem que saber dosar isso daí. Então, ele tem que ter uma condições de dosar isso daí. Depois dessa sequência, aí vem namorada, que aí já é um outro obstáculo. Já vem a pressão dos pais. Ah, você vai ficar aí até quando? Entendeu? Você não vai, já tem 18 anos. Você não vai jogar bola, não deu certo, meu amigo. Você pode, vamos trabalhar. Ó, o Guzinho tá aí, ó. O Vamos Guzinho trabalhar. Isso aí, ó. Vamos trabalhar. anos já. Vamos trabalhar. Mas é o que eu falo assim, gente. Você que tem 18, 20 anos, 22, acho que é o máximo, assim, 23, que a Bezinha é 23 anos profissional. 23 anos, máximo 23. Acima disso daí, pode acontecer, mas é difícil. Acima de 23. Meu, você só tem essa oportunidade. Porque trabalhar, você vai trabalhar a vida toda. Até os 65 anos, você vai ter que trabalhar, não tem jeito. Melhor trabalhar no que gosta, né? Ou de pedreiro, ou de um engenheiro, ou de um doutor. Vai trabalhar, não tem jeito. Ou de um policial. Não tem jeito, Não tem jeito. vai ter que trabalhar. Só que esse período dessa vida que você tem a oportunidade de ser um atleta de futebol, isso não passa. Esse daí passou essa época, já era. Então, até os 23 anos, assim, corre atrás. Vai atrás. Entendeu? Vai atrás. Ah, não deu aqui, vai ali. Ah, não deu aqui, vai lá. E vai indo. Treina todos os dias. Fica sempre preparado para a oportunidade. Porque a oportunidade vai passar e você tem que estar preparado. Você nunca sabe quando ela pode surgir, né? E aí, quando aparecer, você vai agarrar com ele. Na verdade, você vai dar sorriso só, porque, na verdade, você já estava preparado já faz tempo. Então, eu falo assim que gradativamente tem esse processo, né? E depois daí, quando se torna profissional, tem mais problemas ainda, mais obstáculos, que é o que? Superar, porque é jogador que vai estar melhor que você, às vezes no clube. Banco, reserva, titular. Fala pra você que um jogador de futebol, o pessoal pensa que ganha milhões, tudo lá, é sucesso, mas ele rala. Pra chegar ali, entendeu? Onde Giovani chegou, Libertadores, campeão, ele ralou. Ele ralou, ele sofreu, ele deixou família. Mais viaja do que fica com a família. Às vezes, por aquele meu irmão, ele ele aposentou, mas não quer aposentar. Tá à procura de um clube? Ele quer aposentar, mas não quer, sabe? Essa decisão mas difícil. O momento que ele mais tá feliz agora, agora com a família. Por quê? Desde os que ele saiu de casa, 17, 16, desde os 15 anos, longe da família. Longe do pai, da mãe, correndo atrás dos objetivos, sabe? Viajando, sempre viajando. Cada 6 meses vinha em casa. 20 anos já. Entendeu? E depois casou, viajava direto, entendeu? Hoje ele tá com 36 anos. Então, cansa, né? Então, às vezes, lógico, tem o status, tem fama, tem dinheiro, tem tudo. Mas é pesado. É pesado porque para ser um atleta de alto nível tem que ser... Eu achei a pergunta da Eliane aqui. Ela vai no seguinte sentido aqui, ó. Com qual idade já começa a treinar uma criança? E sabe onde consigo uma escolinha para crianças autistas? Tenho tido dificuldade para encontrar para o meu filho de 5 anos. Olha, o Messi tinha um grau de autismo. Assim, vai do professor, né? Eu não sei qual
vai do professor e vai da escolinha. Hoje, uma escolinha paga, acho que aceita um autista. Mas eu acho que seria melhor ela não revelar isso pra ninguém. Deixar entre a família. Porque o Messi só foi revelar isso daí depois que estourou e fez o maior sucesso, né? Quem imaginaria que o Messi tinha um grau de autismo? É que assim, indo pelo lado, por exemplo, do que você falou da metodologia, que cada jogador a gente trabalha de maneira diferente. Será que se tivesse um treinador, um coordenador igual você, por exemplo, que identifica as necessidades de cada um, às vezes é interessante saber. Talvez os colegas ali, não sei, mas às vezes, né, a vida é dura, né? Aham. Futebol é duro também. Será que ele não teria um pouco mais de dificuldade também se não revelar o autismo dele pra escolinha? Eu acho que seria melhor não revelar. Até apareceu recentemente em algumas avaliações alguns meninos com óculos para fazer a avaliação. Com óculos. E assim, para ser um atleta de alto nível, de um clube profissional, eles avaliam até o fio de cabelo do atleta. Por quê? Ele vai projetar financeiramente naquele atleta. E tipo assim, você investe dinheiro, não quer perder, certo? Uhum. Então a pessoa, vamos supor, o clube, ele vai investir, vamos supor, para formar um Neymar na vida, quanto que o Santos investiu? Para formar qualquer jogador hoje no mercado, quanto que o clube investiu? Desde da carreira dele do início até o final. Então, às vezes, um defeito que é mostrado, que não tem necessidade de mostrar, às vezes acaba bloqueando esse atleta, entendeu? Então, eu já falei para uns atletas que foram fazer a avaliação lá com a gente, assim, e o professor estava avaliando, do Corinthians, Santos, São Paulo, e falei, ó, a próxima vez que você for vir na avaliação, vem com uma lente e disfarça, nunca mostre que você usa óculos. Porque você quer ser jogador de futebol? Então, quando você estiver lá na frente, aí você mostra que se você usa óculos, que você tinha um grau. Tem vários jogadores que surgiram aí, grandes jogadores, que depois que eles se tornaram com nome, eles usavam óculos, era com perna torta, entendeu? Era com o tornozelo tudo ferrado. Perna torta nós não conhece aqui, né? Entendeu? Então, lógico que tem a avaliação do médico, tudo. Mas é bom não mostrar, entendeu? Chega lá como se fosse normal. Ó, eu tenho meu filho aqui, queria que ele participasse. Agora, se chegar lá e falar, tem um grau de autismo, o professor já vai olhar ele de uma maneira que ele não é igual aos outros. E, na verdade, isso não faz diferença. O que faz diferença é dentro de campo. Por exemplo, eu vi um jogador, recentemente agora, agora eu não lembro de qual cidade que ele é. E nem vou falar o nome dele. Ele foi numa avaliação do São Paulo, não, do Atlético Mineiro, que a gente realizou. E o professor do Atlético Mineiro falou muito bem dele. Nossa, ele é rápido, assim, assim, assim. Mas ele tava de óculos. Destruindo em campo. Mas ele tava de óculos. Eu cheguei perto dele. Falei, ó, eu vou chamar você pro meu trabalho. Só que a partir de hoje, falei pro pai dele também, tira o óculos. Coloca uma lente. E ninguém precisa saber que ele usa óculos. Ninguém precisa saber. Hoje você vê ele dentro de campo, você fala assim, pô, que jogador é esse? Mas o que? O professor já colocou um defeito nele ali, sem saber a qualidade que ele tinha. E, na verdade, a qualidade está dentro dele. Está na habilidade dele. E isso que faz diferença. Cara, é legal. Você ia falar no início do programa sobre as intervenções que houveram no Milagrão, né? Esses impedimentos. O que aconteceu, né, nessa época aí que houve uma paralisação, foi isso? Na verdade, assim, a gente luta, né? Todos os dias, cada minuto, até hoje.
A gente tá lutando, né? O Edmundo Couto a gente conseguiu no ano passado. E agora tá uma briga, né? Assim, por causa que a gente vem reformando, né? Vem reformando o estádio. Já reformamos o vestiário. Reformamos instalação, tudo. Estamos tirando a VCB agora. A gente teve um empecilho agora. O caseiro saiu do estádio Edmundo Couto. E agora não tem ninguém lá cuidando. Já roubaram energia. Então, é assim, eu acho que para Bauru, né, Bauru, que assim, pelo futebol amador, pela referência do futebol em Bauru, pela logística que é o futebol também, não ter um campo, né, de qualidade para uma equipe, né, profissional jogar que nem a nossa, né, Talentos 10. Não só a nossa, mas pode surgir outras aí no amador, outras equipes também. Tirando o Noroeste, né, que tem história. Eu sou noroestino, meu pai, meu avô ajudou a construir o Noroeste. Às vezes o pessoal confunde, né, que a gente tá querendo tomar o lugar do Noroeste. Na verdade, o Noroeste tem um objetivo, a gente tem um outro objetivo, que é a base, é o trabalho social, é tirar a molecada da rua, entendeu? É fazer um trabalho mais voltado pro social também, entendeu? E revelar jogador. E a gente tem essas dificuldades, né? Que nem no Milagrão, né? Que nem eu tava falando. A gente tava no Milagrão e pararam o nosso trabalho, que a gente tinha mais de 70 meninos lá, mais de 100 meninos, na verdade. Você chegou a jogar no Milagrão? Milagrão, acho que não. Acho que só no Vila Dutra. Só no Vila Dutra. Então, no Milagrão, quem é da Nova Esperança, quem tiver aí no contato aí, tiver na Nova Esperança, jogou lá no Milagrão, pode chamar aí, pra quem jogou lá. Aí a gente já fala já. Então, lá no Milagrão, a gente tinha muitos meninos lá. Então era Vila Dutra e Milagrão. Era de terça e quinta na Vila Dutra e de quarta e sexta no Milagrão. E parou o projeto social lá para fazer a pista de atletismo. E poderia conciliar com a pista, entendeu? Porque assim, poderia fazer o atletismo e poderia ter o campo lá. Agora hoje só tem o atletismo e o campo ficou sem... Se perdeu, né? Que poderia ter outros projetos sociais. Isso que é o problema da humanidade. Eu acho que, por exemplo, o Noroeste. O Noroeste participando de um campeonato paulista, são 40 meninos que estão saindo da rua. Vamos supor, na categoria sub... Para de montar uma equipe sub-17, por exemplo, são, na média, 30 meninos que estão saindo da rua. Se a gente participar, são mais 30 meninos que estão saindo da rua, que estão no projeto social, que estão desenvolvendo, que estão com objetivo. Agora, se a gente não dá um norte para esses meninos, pelo menos ele vai estar aprendendo educação, competição, companheirismo, falando com os atletas, educação, ele saber perder, saber ganhar, que isso você vai aprender na vida, no dia a dia. São esses meninos que vão estar indo para a criminalidade. E esses meninos que estão indo para a criminalidade que é um outro trabalho que eu faço, que é meio sigiloso, que é na Fundação Casa. Eu vou visitar os meninos lá, de vez em quando, e falar uma palavra de Deus para eles. E já encontrei alguns meninos, né, nessa trajetória, porque quando chega com 17, isso que eu ficava aflito, né, quando você chegou com 17, o que eu vou dar para ele? Porque chegou com 17, eu tinha que dar sequência, né, pro profissional, e a gente não tinha essa força, né. Hoje a gente tem, só que precisa de recurso. E então, chegava com 17, 18. Quantos meninos daquela época a gente viu se perdendo pro mau caminho? Entendeu? Dos amigos que jogou com você. E a gente vai eu fui na Fundação Casa e via 1, 2 meninos lá. Então, e é um menino que poderia estar... Porque se tiver um Talentos 10, se tiver um Noroeste na cidade, se tiver um outro time aqui na cidade, desenvolvendo a base profissional,
são mais meninos que vão estar desenvolvendo, não só no futebol, no vôlei, no basquete. O problema do ser humano, de competição, de futebol, que for, é um querer destruir o outro. Ah, eu quero ser melhor para você ser inferior e para você não ter mais o projeto. E todos os meninos vêm para mim. Esse é o detalhe do futebol que acontece. E, na verdade, o futebol é um esporte, é tirar a molecada da rua, fazer algo a mais para os meninos. Porque e é um esporte inclusivo, um esporte de todos. Né? Todo mundo ama futebol. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Esse que é o problema, né, que acontece. De querer, né, ter essa competição, de querer eliminar um para eu ter tudo. E, na verdade, a gente tem que trabalhar em conjunto. Todo mundo tem que trabalhar. Um dia você ganha, outro dia você perde. Você tem que saber perder, tem que saber ganhar. E é assim. Cara, isso é bacana. Você falou assim que tem que ter recursos. Cara, fala aí pro pessoal aí, como é que você capta esses recursos? Se tiver algum empresário que tem acesso a esse material, existe a possibilidade dele ir lá patrocinar vocês ou ajudar vocês de alguma forma? Não, existe sim. Inclusive, né, a gente está com um projeto agora no segundo semestre, de fazer uma rifa, né, para arrecadar fundos para a categoria de base do Talentos 10. A gente vai lançar agora em agosto, né, e para convidar várias pessoas, né, simpatizantes do Talentos 10, não só do Talentos 10, mas que venha ajudar o projeto, né, em outras cidades, porque o projeto Talentos 10 também tem núcleos e polos em que a gente coloca em outras cidades. E através daí a gente vai fazer uma rifa, né, para arrecadar fundos para voltar o Talentos 10 nas competições de base, né. Para o profissional já é uma outra sequência, já é uma outra questão, já é um outro patrocínio, é patrocínio mesmo, é investidor mesmo, né. Mas para os projetos sociais que a gente tem, né, tanto a base, tanto os núcleos e polos, a gente vai estar fazendo essa rifa. E quem quiser, né, empresário, né, ver o nosso histórico de revelações de atletas, né, quem passou no nosso trabalho e que despontou aí, se for ver desse curto tempo de espaço que a gente trabalhou os atletas, se for analisar outros clubes da região aqui, não chega nem um terço que revelou tantos atletas que a gente já revelou. Por causa dessa metodologia, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar conversando, falando sobre como poder investir e ter um retorno, né, financeiro futuramente. Que bacana, cara. Infelizmente, né, ô Pedrão, nosso tempo ele é curto, né? Senão a gente estenderia mais. Tenho certeza que a gente tem muito para conversar ainda. Vai ficar para uma próxima ocasião. Espero que você retorne. Espero que você venha com seu irmão, com o Giovanni. Traz ele aí. Queria aproveitar o final aqui agora. Eu fiz uma lembrança aqui pra vocês aqui, ó. Maravilha. E eu fiz uma pro seu pai também, cara. Ele não veio, não pôde, né? Tava acompanhando o Giovanni lá. Tava lá. Ele vai chegar amanhã de viagem. Foi a estreia da arena lá? Foi a estreia da arena chamaram do Atlético Mineiro. As estrelas do Atlético, né? E o Giovanni tava presente. O Giovanni é uma história, né? Saiu lá da Vila Dutra, né? Isso é legal aqui de mostrar Bauru. Pro pessoal que venceu. Inclusive, a maioria do meu público, eu acredito que seja policial militar e parentes, né? Uhum. E a gente tava até conversando antes, né? Que o filho do André, a gente comentava muito sobre ele, né? Praticamente foi vocês que encaminharam foi. O Giovanni também, né? Também Giovanni Ribeiro. Giovanni Ribeiro pro Santos, né? Naquela época o Giovanni jogava pelo Gererê, né? Uhum. E aí a gente disputava o campeonato com a gente, mas o time do Gererê não era assim, tão competitivo do que o nosso. Nosso time era feroz, né? Que a gente falava, né? E assim, a gente campeão da cidade, campeão de tudo mais, sempre convidava o Giovanni. Giovanni não vinha. Giovanni, vem jogar com a gente. E ele não vinha. Aí teve um jogo amistoso que a gente ia lá em Santos pra jogar. E aí eu convidei ele, falei, a gente vai fazer um jogo amistoso lá no Santos. E você não quer ir participar e tal? E aí o Giovanni foi junto com a gente. Foi lá, jogou, arrebentou lá. Aí o professor gostou dele, né?
Gostou dele lá. Aí depois comecei a falar com o pai dele, ó, pra agendar isso, isso e isso. E aí o Gererê, né, interferiu. Aí eu abri mão, sabe? A gente abriu mão. E depois a gente foi pra ajudar, né? Aí a gente foi pra ajudar e o Giovanni foi pra investir. Inclusive pagou alguns aluguéis lá da família, né? Pra poder ficar lá na cidade de Santos, que o pai do André, o André tava aqui, né? Trabalhando aqui. E a esposa dele foi pra lá, né? Na época não tinha condições, a gente ajudou, acho que foi uns 3, 4 aluguel, mais ou menos assim. Uns 4, 5 aluguel. Pra pagar lá, pra ajudar. Na época, o Giovanni era empresário, jogador. E tava sendo empresário dele. Depois ele arrumou um outro empresário lá, que ajudou ele lá. Depois ele seguiu, né? Seguiu a carreira dele. Mas quem levou ele pro Santos foi a gente, foi. Não, legal. Acho que ele, até a última informação que eu tive dele, acho que ele tinha ido pro Ajax. Pro Ajax, isso, pro Ajax da Holanda. Então, acredito que tá bem encaminhado. E você falou de empresário, acho que pra gente fechar, eu acho que essa questão é legal. Como funciona essa questão do empresário? Porque o atleta ele vai lá no Talentos 10 e aí um time vem, um observador, capta esse atleta do Talentos 10. O empresário seria você, o seu pai ou o Giovanni? Como é que funcionaria? Não, a gente essa não questão? trabalha mais como empresário, né? Porque aconteceu uma situação complicada, né? Porque a gente confia muito, né? Às vezes confiando nas pessoas a gente recebe, vamos colocar assim, traição. Vamos colocar traição. Acaba se decepcionando. Decepcionando. Então a gente investiu em vários jogadores aí, né? Até mesmo jogadores que a gente tirou do amador no profissional, dando oportunidade, né? E tiramos o dinheiro do bolso que o meu irmão tirava do salário. Hoje ninguém faz isso, né? Hoje você vai ver alguém aí tirar dinheiro do próprio salário. Você vai ver o Ronaldinho Gaúcho. Não tira dinheiro nem um centavo pra dar pra jogador, pra investir em clube, nada. É tudo coisa própria, né? E mesmo as coisas outros jogadores. E Giovanni tirava dinheiro do bolso que investia nos atletas. E aí a gente aconteceu uma decepção, né? Não quero revelar agora, mas um dia eu revelo, mas de um jogador e que investimos muito alto nele, era uma projeção muito grande, nível Rodriguinho, né? Mas se perdeu no meio do caminho. Quando a gente não tava mais, aí se perdeu. Mas isso é passado. Então o Giovanni não trabalha mais, a gente não trabalha mais como empresário, o Giovanni não empresaria mais. Nosso trabalho é o clube, entendeu? Revelar jogador pelo clube. Então por quê? O jogador saiu do Talentos 10, ele vai seguir carreira, entendeu? Quando ele estourar lá na frente, uma parcelinha do que a gente fez aqui atrás vai vir de retorno pra gente. Você já consegue entrar como clube formador mesmo, né? Já tem uma parcelinha pra gente. Então, é isso que a gente faz hoje, né? Bacana. Porque, assim, o pai hoje, por exemplo, o pai chega hoje pra levar um menino no nosso trabalho e ele fala uma coisa. Quando o menino, ele evolui e chega num clube, pega a seleção brasileira, esse pai, ele vira a cabeça. Esse pai e o atleta. Já aconteceu de eu ir lá em Santos com mais de 10 jogadores nossos, do trabalho nosso. Só um pai veio cumprimentar eu. Um pai só veio cumprimentar eu. E os meninos jogando, assim, ó. Paulista lá. De São Paulo, contra São Paulo, Corinthians. Eu fui lá assistir um jogo. Normal, eu fui lá. Quero ver os meninos nossos lá. Tinha 10 jogadores no Santos, nosso. Eu fui lá. Só um pai veio e cumprimentou eu. Aí eu falo, pô, não é reconhecimento que a gente quer. Só um aperto de mão, um agradecimento, entendeu? Mas isso é o futebol. Então, o que a gente fez? A gente decidiu de investir no clube, entendeu? Então o Giovanni deixou de investir no jogador, ele começou a investir no clube. E onde profissionalizou, pra gente ter a formação, revelar os jogadores que a gente revela e ele seguir a carreira. Um dia, se o jogador lembrar da gente, voltar aqui e fazer igual o Giovanni fez, né? Tirar o dinheiro do bolso pra ajudar. Será bem-vindo. Porque o Giovanni saiu do Talentos 10.
certo? E ele ajudou quantos jogadores para estar formando? Imagine se todo jogador saísse do Talentos 10, ajudasse só um pouquinho, ó, vou ajudar uma 10 bolas, Jorge, preciso de 10 bolas, Jorge, o que você precisa? 10 bolas? Ó, 10 bolas para você. Ó, preciso de uniforme. Se cada um ajudasse, todo mundo que saísse do Talentos 10 ajudasse com um pouquinho só, o Talentos 10 era uma potência, por causa que revelou muito jogador. Mas o problema é que, às vezes, a pessoa esquece do passado. E eu falo pra você, o passado é importante. Sabe por quê? Hoje você escreve, não escreve? A, B, C, D. Mas você lembra da professora que te ensinou a escrever a primeira letrinha lá? Primeira letrinha. Vagamente você vai lembrar dela ou nem vai lembrar dela. Mas ela foi importante pra você. Porque se ela não começasse lá no processo lá, se insistisse pra você escrever A, B, C. Ó, escreve desse jeito. Não, tá errado. Repete. Isso, aquilo. Você não ia chegar hoje a ser um policial de futebol. Porque você ia escrever tudo errado. Não, eu prego muito isso aí. Eu levo isso aí pra minha vida. Respeito e gratidão você não pode perder nunca. E, lógico, a humildade também. Isso aí cabe em todo lugar. Então, eu já até falei dos meus educadores, que vocês fazem parte disso também. Então é super importante isso aí. Não se envergonhar do passado da gente. E tudo que a gente fez lá atrás contribuiu para que nós somos hoje. Né? Então, cara, muito bacana. Um papo muito legal. Você tem alguma coisa aí para deixar de mensagem para esses meninos? O que eu tenho para falar para todo mundo, né? É a palavra do Talentos 10, que sempre foi o nosso lema, né? Tudo é possível aquele que crê, né? Quando o primeiro título nosso do campeonato era futsal, a gente tomou o gol e eu olhei pro meu pai e o meu pai falou assim, eu falei, ó, era o último minuto, eu falei, pai, e agora? O que eu faço? O que a gente vai fazer? Ele olhou pra mim e falou, tudo é possível aquele que crê. E do nada a gente virou o jogo. Então se tudo é possível aquele que crê, sempre vai estar. Acompanha desde o início. Então é o que eu falo pra todo mundo, tudo é possível aquele que crê. Então Deus, aquilo que você pensa que não pode, Deus faz acontecer. É igual o Talentos 10. Talentos 10, ninguém imaginava que ia se tornar quantos clubes amadores, quantos clubes que surgiu aí em Bauru, né? Se transformar num clube profissional, né? Tantas escolinhas. Lógico que vai vir outras. E pode ser até melhores, né? Mas Deus colocou a mão, pode certeza. Com certeza. Cara, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado a você que nos acompanhou. Aqueles que a gente não respondeu as perguntas, a gente vai tentar responder você. Se surgiu alguma dúvida, manda a pergunta. Acompanha a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, cara. Se inscreve no nosso canal. Compartilha esse conteúdo aí com os amigos. Deixa aquele joinha. Entra lá no nosso Instagram. Acompanha o nosso material aí da semana. Acompanha o Talentos 10. Vai lá. Facebook. Eu acompanho muito o vídeo do Talentos 10 no Facebook. Inclusive, todas as suas palestras, eu acho muito interessante mesmo. Porque a gente está acostumado a ver o dentro de campo e não se sabe o que se passa fora dele, né? Então, achei muito bacana. Puta, obrigado você de novo, Jorge. Puta, manda um abraço lá pro seu pai, pro Giovanni. Eu que agradeço, quero mandar um beijo pra minha esposa, né? Pro meu filho, pra minha filha também, né? Pra todos aí que estão participando, né? Dessa live. E do meu irmão, meu pai, meus irmãos e toda a família Talentos 10, né? Desde daqueles que hoje não participam mais, né? Que eu tenho certeza que um pedacinho lá no coraçãozinho tem uma partinha lá do Talentos 10 ali. Pode ter certeza que todo mundo faz parte dessa história aí. Que não é só a minha, não, do seu Jorge, do seu Giovanni, não. É nossa, né? Todo mundo faz parte dessa história aí. Não, pode ter certeza. E eu guardo com muito carinho, sim, essa participação. Foi uma participação, assim,
até que rápida, né? Curta, mas guardo com muito carinho essa época aí. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, obrigado novamente aos meus apoiadores, né? Queria falar novamente deles aqui. Então, você aí, policial militar ou policial penal, precisa aí de um acompanhamento, uma representação jurídica, chama a doutora Joyce. O escritório JV Advocacia Militar, tenho certeza que ela vai te representar e você vai ficar satisfeito com o trabalho deles lá. Barbearia Jordan Black, né? Mantendo o corte do Didio mais ou menos aí no jeito, né? O pessoal fica brincando, né? O barbeiro é bom, mas a lata não ajuda. Mas, barbearias top, Marcos de Paulo Rafael, quadra 25, lá no Meridota, procura eles lá. Eles têm um serviço por assinatura, tenho certeza que vai agradar vocês aí. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, os meus familiares, meus amigos. E Jorge, cara, obrigado mesmo por você ter comparecido, hein, meu? Eu que agradeço, viu? Agradeço a todos aí. Que Deus abençoe todo mundo, beleza? Deus abençoe a família Talentos 10 e até o próximo episódio aí do Fala Gigi Podcast. Valeu, hein? Abraço!